Bonjour, bonsoir. Provavelmente já ouviu essas palavras, né? Oi, meus amores. É o Caribe Food com mais um vídeo para você. No vídeo de hoje, eu vou responder a umas perguntas que umas pessoas enviaram para mim, né? Que talvez você também tenha dúvida. Se você assistiu o meu vídeo sobre o tempero do Caribe, se você ainda não assistiu, corre lá no canal porque tá bombando, é bom e econômico. Se você gostou, assistiu e gostou, compartilhe se você esqueceu para me incentivar a fazer mais vídeo para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje pode chamar as crianças também, porque hoje vai ter uma aulinha de história. Umas perguntas tais como: por que tantos haitianos no Brasil? Será por causa da guerra, terremoto, fome? E a pergunta que não quer se calar: por que vocês escolheram o Brasil? Fica aqui no canal, eu vou responder para vocês essas perguntas. São perguntas interessantes, né? Mas para eu responder para vocês, vamos voltar no passado, no século XV, mais preciso no ano 1492, quando o Haiti nem era Haiti ainda. Era uma ilha ocupada por índios. Daí entrou o espanhol Cristóvão Colombo, quando ele descobriu a ilha. Os índios, que não, na época que não tinha nada, né, de recurso para abrigar, eles entregaram a ilha quase de mão beijada para eles. Então, o que eles fizeram? Eles escravizaram os índios até 1625, que daí chegaram os franceses. O que eles foram fazer? Foram buscar a parte deles do bolo, né? Vamos ver como que ficou. Com os franceses, o negócio ficou complicado. Por quê? Porque a Espanha tem recurso, tem arma. A França também tem. Então, não foi uma entrada pacífica, igual que foi com a Espanha e os índios. Então, houve uma guerra entre a França e a Espanha, brigaram, até em 1697, eles assinaram um tratado, o tratado reconhecido como o Tratado de Ryswick, tá? Então, nesse tratado, dividiram a ilha em duas partes. O terço ocidental ficou para a França, que é a parte menor. A parte leste ficou com a Espanha. Dali, a França se estabeleceu, né? Com o comércio triangular, eles compraram escravos e construíram uma colônia bem, vamos falar assim, que rendeu muito com a produção de açúcar, de tabaco, de cacau, muita coisa. Então, essa colônia que eles batizaram de Saint-Domingue, que na época, que hoje é o Haiti, né? Com o passar do tempo, em 1789, começou a Revolução Francesa. Então, os escravos ouviram falar dessa revolução. Daí, eles começaram a se rebelar na colônia. Resumindo, os escravos conseguiram, com alguns líderes, com umas medidas bem drásticas, eles conseguiram vencer o exército da França, né? Que o famoso Napoleão, eles conseguiram. Teve alguns líderes, que eu vou citar os nomes, que foram Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, para não citar só isso, mas teve mais gente com eles. Eles conseguiram se libertar. Detalhe, gente, lembrando que o Haiti não é da África. Embora que a maioria da população seja negra, mas o Haiti faz parte da América Central e também está no Caribe, na região do Caribe. Quando você fala, eu vou no Caribe, o Caribe tem vários países, incluindo o Haiti, tá bom?
O que aconteceu após a independência deles, que foi em 1804? Parou por aí? Não. Depois da independência, para eles tiveram que incendiar plantações, matar mestre, e também daí criou o nosso idioma, né? Dialeto que falava na época, crioulo. Então, o nosso idioma de hoje é idioma da resistência, que os nossos ancestrais tiveram que se virar para conseguir se libertar da escravidão. Em 1804, tornou o Haiti o primeiro país negro, vamos falar assim, da América Central, Latina, a se libertar, porque na época não era comum esses movimentos, apenas atrás dos Estados Unidos. Quando o Haiti se libertou, nem o Brasil ainda conseguiu na época. O que aconteceu? Não tiveram condição, perderam muita gente na guerra, né? Perderam muita gente, muitos recursos, e daí ficaram quase sozinhos. Então, ficaram numa condição precária, bem precária mesmo. Daí, os outros países, na época, não quiseram fazer negócios com o Haiti. Por quê? Medo que ele espalhasse movimentos de revolução, né? Para a abolição da escravidão. Mas ficou fragilizado. O que o presidente, no momento, fez? Ele teve que fazer um acordo com o rei francês Carlos X para a França reconhecer a independência do país. Daí que quebrou mesmo, porque como não tiveram dinheiro, tiveram que emprestar dinheiro. Adivinha quem emprestou dinheiro? Foi o Banco Francês. Na época, pagaram um valor equivalente a 21 milhões de dólares para poder reconhecer a independência deles. Emprestaram para poder pagar a primeira parcela dessa dívida 30 milhões de francos. E nesse valor, 6 milhões ficaram com o banco como comissão. Ou seja, imagina que você, para sair na casa do seu pai, dos seus pais, sem emprego ainda, sem nada, eu ter que pagar para sua liberdade. Então, você ia ficar falido, né? Já nascendo falido. Então, por que eu fui na história para falar para vocês? Porque essa migração de haitianos, lembrando que haitianos não só vieram para o Brasil, depois disso tudo, o país conseguiu pagar essa dívida só depois de 122 anos depois, tá? E na época da escravidão, os mestres, os franceses, abusavam das mulheres. Então tiveram filhos que eram mulatos ou metis. Depois da independência, como ficou tudo desorganizado, eles se achavam o dono da terra, porque meu pai era francês, meu pai era branco, então eles ficaram como elite do país, que até hoje que criou essa desproporção de riqueza. Então podemos falar que 95% da riqueza do país está nas mãos de 5% da população. Então, para responder a pergunta, por que essa migração de haitianos? A gente está buscando uma segurança econômica. Lembrando que se você não é turista, você migrou para o outro país, você está procurando alguma coisa. Pode ser que não seja fome, pode ser estar correndo por causa da guerra ou fome. Não é só do terremoto de 2010 que a gente está correndo. O terremoto foi a gota d'água. Então o país vem lá atrás, no passado, de tantos problemas
que o país e também de onde que o Haiti está, sempre tem catástrofes naturais. Então, sem aliado diplomático, sem recurso, e o Haiti, desde que o país nasceu, ficou independente, nasceu com uma dívida. Então, vem se enrolando como uma bola de neve. E sem contar que teve ditadura com o Papadoc, com o cara morreu, deixou o país como herança para o filho. Então, responder direto às perguntas. Por que essa migração? Estamos buscando uma segurança econômica, uma independência financeira. Porque o Brasil, depois do terremoto, o Brasil, vamos falar assim, o Brasil fez um acordo com o Haiti, né? Foi um acordo humanitário para deixar os haitianos vir para cá para poder conseguir emprego, trabalhar e conseguir mesmo essa segurança econômica que a gente estava buscando. Então, se você fala assim, por que essa cidade que você está? Onde que eu tinha gente? Então, a primeira pessoa veio, me chamou, e é assim, por aí vai. A minha mensagem para você que está me assistindo agora, não é porque quando você vê um haitiano, não é a primeira coisa que vai ver, é a fome. Não. O haitiano, você tem muita coisa que pode compartilhar com você. A nossa cultura, que é uma cultura rica, a nossa gastronomia. Então, em vez de ver problema, melhor você procurar ver onde que você pode aproveitar. Eu digo aproveitar, não abusar. Aproveitar para aprender, para a gente compartilhar a nossa cultura. O meu vídeo, a minha aula de história parou por aqui hoje. E no próximo vídeo já vou deixar, eu vou passar para vocês para fazer uma receita de banana da terra verde, não amadura. Então, podem se preparar que mais receitas vêm por aí.